E estamos de volta com mais um vídeo sobre uma autora muito pouco conhecida que eu adoro, que é Bertolt Brecht. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Hoje venho-vos falar de uma autora que eu gosto muito, que é Bertolt Brecht. Provavelmente eu estou a assassinar este nome, que aliás nem sequer é mesmo o nome dela, é um pseudónimo. Esta é mais uma autora de que eu li todos os livros publicados em português dela e adorei cada um deles e hoje venho partilhar e dar-vos a conhecer. Antes de mais nada, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos, eu sou a Ana e não se esqueçam de subscrever. Aqui no canal temos vídeos novos sobre livros todas as semanas. Se gostaram da ideia deste vídeo, não se esqueçam de deixarem já o vosso gosto. Então, consultar aqui as minhas notas só para vos conseguir dizer os nomes todos corretos. Esta autora, na verdade, chama-se Annick Saxgard, que eu provavelmente pronunciei muito bem. Ela é uma autora norueguesa, nascida em 1905 e ao longo da sua carreira usou vários pseudónimos, sendo ele o que eu costumo usar, que é o Bertolt Brecht. Usou também Nina Nord e Ulla Scherolf, não sei pronunciar isto. Esta autora começou por escrever histórias para crianças, essencialmente histórias com animais, e só depois destas terem algum sucesso é que ela publicou o seu primeiro romance. Então começou a escrever histórias juvenis, particularmente redirecionadas para raparigas, ok? E o que a tornou particularmente popular na Alemanha. E foi precisamente com este pseudónimo de Bertolt Brecht que ela se tornou uma das autoras para raparigas mais lidas na Alemanha, com mais de 5 milhões de cópias vendidas, hein? Digam lá se não é muita coisa. Graças a isso, foi este o pseudónimo que ela acabou por adotar mais e daí eu me refiro a ele, até porque todas as obras que estão publicadas cá em Portugal estão publicadas sob esse pseudónimo. A mãe dela era música e o pai era engenheiro, profissões que ela acaba por usar em muitas obras dela, acaba por ter sempre personagens muito ligadas à música também, e escreveu dezenas de romances juvenis ou até aquilo que hoje em dia se chama jovem adulto, mas na faixa se calhar um bocadinho mais jovem, ok? Não tanto para jovem adulto, já quase entrar na idade adulta, um bocadinho mais jovem talvez. A maior parte dos livros dela saíram durante os anos 50, 60, 70 e ficou muito conhecida por serem histórias simples, histórias de dia-a-dia, história com personagens com muitos valores, ok? E com personagens que enfrentam dilemas normais do dia-a-dia. E essa simplicidade que acaba por nos encantar porque a história é tão simples, tão descomplicada, mas é impossível não nos relacionarmos com os personagens. Em 1958, esta autora mudou-se para a Alemanha e nessa altura começou a escrever essencialmente em alemão, quase exclusivamente, só publicou em alemão depois dessa altura, o que é muito interessante e nota-se também nas obras dela os países que são referidos. Portanto, temos obras que tanto se passam na Noruega como na Alemanha e algumas que cruzam os dois países. Apesar dela ter escrito sobre uma geração que hoje já não se enquadra da mesma forma, eu sinto que os livros dela tocaram de facto muita gente e continuam a fazê-lo hoje. Eu leio os livros dela e emociono-me sempre, tocam-me mesmo muito a fundo por causa dos valores, por causa da responsabilidade, por causa da amizade, por causa do amor, das relações, por causa da dedicação, do trabalho, do esforço, que são tudo valores que ela enaltece nas obras dela. Cá em Portugal estão publicados 5 livros dela e eu tenho-os tudinhos, todos comprados em segunda mão, obviamente. O primeiro que eu vos vou falar vai ser o primeiro que eu li e o primeiro que eu ouvi falar dela, que é o Ing, Obrigada. Este livro é da coleção Boutique da Verbo, alguns se calhar poderão conhecer, e a minha mãe leu este em criança e adorou. E quando ela tinha alguns da coleção Boutique, tinha pouquinhos, e quando começamos a tentar completar esta coleção em segunda mão, o livro que mais procurávamos era sempre este, porque ela dizia sempre que se lembrava que este era o preferido dela. E depois de o encontrarmos, eu percebi perfeitamente porquê. Entretanto, eu já o li várias vezes, se um dia destes tenho que fazer uma nova releitura. Mas foi daqueles livros de amor à primeira leitura e foi um imediato 5 estrelas e de todas as vezes que reli, dei-lhe novamente 5 estrelas. Portanto, está na altura de eu reler e dar mais 5 estrelas. Este livro, salvo erro, conta a história de Madalena, portanto, suponho que seja Madeleine ou alguma coisa assim, mas, portanto, na versão portuguesa está como Madalena. E ela está internada com tifo, salvo erro. Ela conta no início da história que é muito azarada e costuma tudo correr-lhe mal e então acho que estavam por ver umas férias, quaisquer
qualquer coisa assim do género, quando ela apanhou o tifo e teve que ficar em isolamento no hospital. Então, o que é que acontece para animar? Acontece que ela vê no jornal um pedido de, como é que se diz? Amigos por correspondência, portanto, de corresponder-se com outras jovens, com adolescentes, para melhorarem a língua. E então ela começa a corresponder-se com a Ing. A Ing, que é, salvo erro, norueguesa, precisamente. Exatamente, norueguesa. Portanto, basicamente, ela vê um anúncio no jornal, como ela está com um tifo, está na cama, não tem nada para ler, então acaba por ler o jornal, e vê um anúncio que diz: gostaria de me corresponder com um jovem alemã de 18 a 22 anos, Ing Jorgensen, provavelmente não é assim, apartado 34, Tranjo, não sei dizer isto, Noruega. Portanto, é o lugar da Noruega onde ela é. Portanto, sim, ela vê este anúncio e começa a corresponder-se. E além da introdução do livro, nós temos só cartas. E é um livro completamente epistolar. Então, nós temos as cartas que são enviadas aqui de correspondência e temos aqui uma relação muito bonita a formar-se. É um livro muito, muito, muito bonito, muito simples, mas que traz aqui também muitos valores, que traz algum crescimento pessoal e é um livro que se assemelha bastante ao Papá das Pernas Altas em vários aspectos. E mais não digo que é para não estragar nada a ninguém. Só digo que, por favor, se tiverem a oportunidade de se verem este livro aí perdido numa estante, na vossa biblioteca, na biblioteca da vossa terra, quem sabe em casa de algum pai, avô, primo, amigo, não sei, roubem para ler porque vale muito, muito a pena. Depois, a coleção que eu li a seguir foi a trilogia da Ana. Deixem-me dizer-vos que eu tenho um vídeo inteirinho a falar sobre esta trilogia e a babar-me sobre ela. Vou-vos deixar aí o link nos cards, deixo-vos também na descrição, porque não. Eu reli isto em novembro, no meu desafio de novembro para reler e deliciei-me com cada um, e emocionei-me e tudo, e foi uma maravilhosa releitura. Estou a falar desta trilogia também publicada pela Verbo, a trilogia da Ana, portanto, Ana, Quando a Vida Sorri, Ana, Sonhos para Amanhã e Ana, Um Caminho a Dois, que já nos dá aqui um toque de algo romântico. Ora, esta série conta a história da Ana. Que surpresa, hein? Então, a Ana é uma jovem norueguesa, precisamente, que mora no Fjord das Gaivotas e ela tem a oportunidade de ir estudar para a cidade. Ela morou sempre naquela zona, portanto, é uma zona completamente isolada, autossustentável, assim, vive muito isolada, com os animais, com a quinta, com a mãe, com os irmãos, e ela dá a oportunidade de estudar para a cidade, e em troca da teto e comida, ela tem que trabalhar, fazer algum trabalho como empregada doméstica lá para a família que a está a levar. Então ela parte nesta aventura completamente sozinha e temos este contraste dela chegar à cidade e não conhecer nada, e depois temos ela a formar amizades e a crescer e a desenvolver-se, e aquela menina que no início não se sabe relacionar, não sabe funcionar quase na cidade, não percebe aqueles hábitos, ela chega e fica muito chocada com a quantidade de barulho, não é? Então nós vemos lá a crescer, e a perseguir sonhos, como podemos ver pelos títulos, e vemos-la também a pensar num caminho a dois. Não é grande spoiler, isto começa desde aqui, é uma história de amor lindíssima, assim mesmo daquelas mesmo muito ternurentas. A história da Ana faz-me lembrar um bocadinho a Cinderela, e é uma história, ela está com muitos valores aqui por trás, o valor do trabalho, a responsabilidade, é uma história que passa mesmo aquela mensagem de tu queres isto, sonhas com isto, então trabalha para isto, vais conseguir, mas tens que trabalhar. Então é um livro que elogia quase o esforço por chegarmos aos nossos sonhos, e não só os dela, mas de outras personagens. É um livro onde também entra aqui um personagem que é músico, mais do que uma, aliás, portanto lá está o traço da mãe dela que ela traz para as suas obras. Se tiverem a oportunidade, leiam esta trilogia, é tão docinha, é tão fofa, tão de aquecer o coração, é delicioso, simplesmente delicioso. E por fim, o último que eu li dela foi o Recordação de Viagem. Este está publicado também pela Boutique, este é o volume 31, o outro eu não disse é o 4, este é o 31. Este eu só li uma vez, está na altura de fazer uma releitura, mas eu lembro-me que de todos os outros foi o que eu menos gostei. E porquê? Porque todos os outros têm, seja com a personagem principal, seja com secundária, seja como for, têm um toquezinho de romance, ok? Muito forte ou muito leve, eles têm lá. Este não tem.
Este é um protagonista bem mais jovem, se não estou em erro, ok, do que está aqui na minha memória, nos meus arquivos, aqui cheinhos de teias de aranha. É uma personagem mais jovem e não tem romance aqui por trás. Nem tem que ter, não é? Mas eu ia com essa expectativa quando fui ler, porque tinha lido os outros e achei que este também teria. E eu sei que na altura fiquei um bocadinho desiludida porque estava à espera de encontrar um romance e encontrei uma história muito bonita, mas que não tinha história de amor. Portanto, fica aqui esta salvaguarda. Eu lembro-me bastante pouco, lembro-me de facto da viagem e lembro-me daqui de algumas peripécias ou algumas coisas más que acontecem à nossa protagonista. Mas eu fui buscar o volume seguinte da coleção, porque sim, eles não têm sinopse por trás, mas às vezes o volume seguinte, não, o anterior, portanto este é o 30, às vezes tem a dizer o que é que o volume a seguir vai falar. E este tem, por acaso tive sorte, não é? Porque senão a minha memória estava uma desgraça. Portanto, o que é que isto nos diz sobre a recordação de viagem? Como certo dia havia nevoeiro em Amsterdão, os voos foram suspensos. Se os voos não tivessem sido suspensos, os macaquinhos teriam sido enviados de avião para o Jardim Zoológico de Copenhaga. Se os macaquinhos tivessem sido enviados de avião, não teriam passado pela estação de Flensburg. De certeza que é assim que se pronuncia, meu Deus do céu. Se eles não tivessem passado pela estação de Flensburg, Ingrid não lhes teria dado de comer. Se Ingrid não lhes tivesse dado de comer, Ing não teria reparado nela. Se Ing não tivesse ajudado a dar de comer aos macaquinhos, Ingrid e Ing não teriam travado conhecimento. Se elas não tivessem travado conhecimento, Ingrid não teria ido para a casa de Ing. Se Ingrid não tivesse ido para a casa de Ing, não a teria acompanhado numa viagem. E se Ingrid não tivesse acompanhado Ing nessa viagem, não se teriam realizado os seus desejos. Por isso, conseguiu realizar os seus desejos graças ao facto de, certo dia, haver nevoeiro em Amsterdão. Assim se prova que o nevoeiro não provoca apenas perturbações no trânsito, arrelias e perdas de tempo. Pode também trazer felicidade, pelo menos no caso da Ingrid. Portanto, acho que é um bom resumo e de facto é aquilo que eu me lembro-me destas duas raparigas se conhecerem e tornarem-se amigas, ok? Lembro-me na altura achar muito curioso o nome Ing e ficar a ver, ok, será que tem relação com outra história? Não tem. A autora provavelmente gostava do nome, só isso. E aqui temos então a história da nossa Ingrid que se torna amiga e acaba por fazer uma viagem para estar com esta nova amiga. Lembro-me de muito pouco além disso. Posso-vos dizer que este livro tem algumas ilustrações. Assim, o Ing também tem. Mas só para vos mostrar aqui um bocadinho. Eu gosto muito do traço das ilustrações da boutique. Aqueles volumes que têm ilustrações sempre muito engraçadas. Ora, assim. Eu podia-vos ter mostrado aqui da Ing. Os da Ing são diferentes, têm assim uma borda diferente e o traço não é exatamente o mesmo, é assim mais pormenores, pormenores da história e não tanto uma ilustração, por assim dizer. E é isso, pessoal, são estas as 5 obras que existem em Portugal da Bertolt Brecht, como eu gosto de lhe chamar, muito doces sobre valores da amizade, sobre coisas que nos acontecem no dia-a-dia e são para um público mais jovem, mas se vocês como eu gostam de uma boa história de amor para vos enternecer o coração, estes primeiros se calhar são uma boa opção. Se gostam mais de uma história de amizade, de viagem, de nova descoberta, talvez a recordação de viagem seja uma boa opção, mas em geral eu recomendo muito esta autora e se vocês tiverem a sorte, o privilégio de falar alemão ou de ler em alemão, procurem esta autora e leiam, porque se eu lesse alemão eu faria isso, seria das primeiras autoras que eu iria procurar para ler. Infelizmente não leio, mas tenho sempre aquele sonho, aquela utopia que um dia alguma editora vai se lembrar de traduzir mais volumes e eu vou conseguir ler. E é isso, pessoal. Digam-me se já conheciam esta autora, se conhecem, digam-me qual é o vosso livro preferido, o que é que gostam mais nela. Partilhem muito comigo, adoraria conversar convosco sobre isto. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos para darem a conhecer o meu trabalho e subscrever o canal se não tiverem feito, ajudam-me imenso e agradeço-vos muito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!